Vamos lá. Guilherme, como e quando você se tornou um São Paulino? Cara, minha relação com São Paulo é uma relação desde que eu nasci. Minha família sempre foi São Paulino. É um lance muito forte com meu pai, esse laço que eu tive com São Paulo. Eu tenho um irmão de 25 anos, aí, óbvio, ele veio primeiro, já começou com essa paixão, e aí essa paixão eles passaram para mim assim que eu nasci. Então, eu já nasci em um berço São Paulino. Eu não. Nem se eu quisesse eu poderia ser outra coisa, e graças a Deus eu nasci em São Paulino. É uma paixão que se transformou em trabalho, se transformou em um lado profissional, por isso hoje eu trabalho com a comunicação, trabalho com esporte, abriu muitas portas para mim, e o São Paulo é um clube que está no meu coração. Não tem como eu falar que agora que eu sou jornalista, eu falar, pô, que tem muito jornalista que às vezes não revela seu clube, respeito muito também, mas eu acho que eu bater na tecla e ainda falar que eu sou São Paulino e conseguir fazer um trabalho legal, cobrindo um jogo do Palmeiras, um jogo do Corinthians, que a galera que não saiba quem sou eu, fala assim, pô, não dá nem pra saber se esse cara é São Paulino ou não, acho que mostra ainda mais o profissionalismo. Mas todo mundo tem um clube, todo mundo começou torcendo para algum time, e para mim não faria sentido esconder o time que eu torço. Eu sou São Paulino, respeito todos os outros clubes, mas o clube do meu coração é o São Paulo, é quem fez eu começar nessa trajetória, e é o que eu falei, São Paulo tá no meu coração. Ô Guilherme, conta pra gente qual foi o primeiro jogo do São Paulo que você assistiu e se você puder trazer detalhes assim, como que foi essa primeira experiência? Cara, o primeiro jogo que eu fui no estádio, eu era uma criança, eu era um neném, não lembro, mas a primeira lembrança que eu tenho, eu posso falar na minha vida. Eu nasci em 2006, tenho 18 anos, faço 19 semana que vem. A primeira lembrança que eu tenho em vida é o 100º gol do Rogério Ceni. Cara, era muito pequeno, mas eu lembro exatamente, tava tendo um churrasco em casa aquele dia, e aí tava com meu irmão, tava com meu pai, tava com os amigos do meu irmão, e é o primeiro choque de realidade que eu tenho assim, que eu lembro, eu tinha 4 para 5 anos, e aquele dia foi inesquecível. Eu acho que o dia mais também emblemático, indo no estádio sendo muito criança, foi na Sul-Americana em 2012, quando meu pai me levou, eu tinha 6 anos. Foi um dia, cara, foi loucura, um dia absurdo. O Morumbi tava lotado, estádio abarrotado, a gente quase morreu esmagado aquele dia, e Caraca. não tem como esquecer. Depois eu mando o vídeo para vocês, a gente faz um corte, sei lá. Tem um vídeo muito maneiro meu, pequenininho, pequenininho, com 6 anos, no meio da torcida lá, naquele dia que foi o último título do Rogério com o São Paulo. Foi um dia muito marcante, a despedida do Lucas, e então não tem como esquecer, principalmente nesses 2 dias, nesse período quando ele era bem pequenininho ainda. Você falou do Rogério Gol, centésimo. Eu também estava no bar, assistindo junto com meus amigos. E quando o Rogério faz o gol de falta, o bar inteiro vai pelo chão, assim, todo mundo Não, pulando. loucura, loucura. Loucura, Todo mundo loucura. comemorou que nem título aquele gol. Foi. Exatamente. E qual jogador do São Paulo que te mais marcou ao longo da história? É o que a gente acabou de falar, não tem como falar de jogador marcante sem falar de Rogério Ceni. Rogério é um cara que é sensacional, é um cara que ainda não tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, de entrevistar ele, mas é um cara que eu torço muito por ele no Bahia, pelo profissional que ele é, por tudo que ele fez pelo São Paulo. É um jogador que dispensa comentários, é absurdo, não tem como falar dele. E óbvio, é uma resposta que a maioria do pessoal vai dar, mas outros jogadores que eu admiro também muito é o Uhum. Hernanes, Profeta. Eu acho ele Hernandes. muito da hora. Eu já troquei uma ideia com o Hernanes, já até joguei futebol com ele, um cara muito sangue bom, muito gente boa. O Lucas, gosto bastante do Lucas. Gosto muito do Caleri. O Caleri é um cara Carelli. que muita raça. Mas se eu colocasse como a principal referência da vida, assim, eu acho que todos são paulinos, assim, pelo menos que pegaram essa fase, até um pouco depois falaram o Rogério Ceni, não tem como não falar. Fiquei felizão que ele ganhou o título do Baiano aí, continuo torcendo por ele. É um cara que é um exemplo aí. Se não fosse ele, o São Paulo com certeza não estaria no patamar que está hoje. Concordo com você. Eu sou mais velho que você, então eu tenho umas referências maiores. Com certeza, com certeza. Porque, Mas o cara, Rogério é o que eu tá top. falo. Eu peguei praticamente a pior fase da história do São Paulo. Eu nasci em 2006. Aí eu nasci Realmente. e vieram 3 títulos. Seis, É, 7, 8. Mas eu oito, não lembro de nada. O único que eu lembro, 2012, que eu falei da Sul-Americana,
Aí depois São Paulo foi ganhar só em 2021. E aí foi, pô, cara, foi um período muito difícil, porque meus amigos da escola, corintiano ganhando tudo, Santista ganhando Paulista Rodo, Palmeiras pegando uma puta fase, e eu toda hora eu falei, pô, não vai chegar minha hora nunca, não vou ver um título nunca. Foi uma fase muito complicada. E aí eu peguei a fase do Rogério até 2015 ali, e aí o São Paulo, querendo ou não, fica um pouco carente de ídolos. Então é aí que você Sim. sobressai quem mais bota a cara a tapa, o Hernanes, que voltou para salvar o São Paulo da zona de rebaixamento, o Calera, que nesses últimos tempos aí vem sendo, apesar de não estar numa boa fase, sempre demonstra muita raça, o Lucas, que voltou para o São Paulo. Então, é o que acaba acontecendo. São Paulo não são ídolos que fizeram o que os mesmos ídolos de 2005, de 92, de 93 fizeram, mas querendo ou não, ficam marcados por uma geração. Então, Sim, tem sim. prateleiras de ídolos. Então, acho que deu para entender essa lógica assim que eu tô querendo Sim, falar. não. Perfeito, perfeito. Ô, Guilherme, agora conta pra gente, assim, qual o jogo do São Paulo que você acha que mais marcou, assim? Cara, eu gosto muito de falar de São Paulo, até isso no Rio, porque é um assunto que é muito legal e a Copa do Brasil em 2023 é um lapso, assim, uma campanha. São Paulo pega Ituano, Sport, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Eu peguei todos os jogos no estádio, tava em todos, até no do Ituano, que o Rogério Ceni estava comandando o tricolor. Mas eu acho que, cara, aquele contra o Corinthians, eu nunca vi uma atmosfera que nem aquela no estádio do Morumbi. Foi algo que, com certeza, tinham mais de 65 mil torcedores. Muita gente pulou catraca, muita gente duplicou Nossa. QR Code. Cara, tava abarrotado. Eu tava assistindo o jogo na escada, que não tinha lugar na arquibancada. E a atmosfera daquele dia, eu lembro que eu tava na escola ainda, eu tinha prova no dia seguinte. Aí eu falei, Nossa. pai, não vou, não vou. Aí o São Paulo vira aquele jogo, pô, histórico, histórico. E a final da Copa do Brasil também, com aquele gol do Nestor. Mas eu acho que em questão de atmosfera, em questão de não dá para ouvir o hino nacional, da torcida ser absurda, o mais marcante foi aquele 2-0 contra o Corinthians em 2023. Pô, inesquecível. E, cara, acho que sem ver no estádio, a Libertadores de 2016 foi algo que marcou muito. Eu tinha 10 anos, eu era molecão ainda. E, pô, tiveram jogos muito da hora. Teve um jogo contra o River Plate no Morumbi, que São Paulo ganha com 2 gols do Caleri. Mas com certeza, que eu vi de casa foi São Paulo, Atlético Mineiro e São Paulo, na verdade, que o Maicon faz gol de cabeça lá no Horto, 2x1 pro Galo. O São Paulo passa com critério gol fora de casa. Aquele jogo lá realmente foi inesquecível para mim. De casa foi aquele, e vem no estádio foi São Paulo e Corinthians 2-0 na Copa do Brasil. 2023, com certeza, foi um absurdo aquele jogo. Era para ser São Paulo e Botafogo, já estava sendo, mas infelizmente São Paulo bateu na trave aí. E foi ao contrário, foi o que mais traumatizou.